Olá, bom dia! Já estava com saudade de vocês, gente. Nosso encontro marcado todo sábado aqui no SBT às 11h30 da manhã. E olha, o Saúde em Dia de hoje está imperdível. 2 convidados muito especiais que estarão conosco aqui na nossa poltrona de entrevistas, trazendo temas muito legais, né? Temas escolhidos a dedo, temas de repercussão aí nas redes sociais. Então, convido vocês a estarem comigo a partir de agora no Saúde em Dia com Paula Caminha. E o nosso segundo entrevistado dessa manhã é o psicoterapeuta Fernando Tessaro. Ele que é trainer em PNL e coach. Gente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há poucos dias, né, Fernando? Ele que é esposo da Tinara Fava. Hoje eu posso falar que é minha amiga, faço consultoria com ela, minha vida foi um divisor de águas depois que eu a conheci. Fernando, um prazer ter você aqui hoje. Seja muito bem-vindo aos estúdios do SBT e ao Saúde em Dia. O prazer é todo meu e cumprimentar os telespectadores aí, a todos e a todas que estão assistindo a gente, agradecer a você essa oportunidade de vir falar um pouquinho da PNL para quem está assistindo a gente, porque a gente sabe que, por mais que seja uma metodologia muito transformadora, muito pouca gente conhece. Verdade, gente. Eu super curiosa que sou, né? Fiz várias perguntas para o Fê e resolvi convidá-lo a vir aqui para vocês conhecerem um pouco sobre o PNL. Isso que é tão transformador e tão importante para a vida de muitas pessoas, né, Fê? Fê, o que vem a ser o PNL? PNL é uma sigla que abrevia Programação Neurolinguística. Basicamente, se eu puder resumir de uma forma muito simples, PNL, que é a Programação Neurolinguística, é a ciência que estuda o sucesso e que ensina esse sucesso para pessoas comuns. Donas de casa, empresários, profissionais liberais, artistas, políticos. A gente ensina na programação neurolinguística a arte da comunicação, do relacionamento e da alta performance na realização de objetivos. Objetivos esses que podem ser desde uma conquista material simples para a nossa vida, a compra de um objeto, de um bem, que seja um carro, uma casa, até objetivos profissionais e também na área do relacionamento. Se pessoas que querem aí, que estão se relacionando mal, que estão tendo dificuldades na relação, a programação neurolinguística, ela ajuda a tirar o ruído da comunicação, né, quando você está ali tanto no relacionamento afetivo quanto no relacionamento profissional, digamos assim. E ao tirar o ruído da comunicação, tudo melhora, né? Ela vai nos pilares principais. Sim, e uma coisa que a PNL trabalha muito também é a mentalidade. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, que afastam as pessoas daquilo que elas querem, sejam objetivos materiais, concretos, sejam objetivos de relacionamento ou de um status de vida, não são as possibilidades lá fora, mas sim o mundo interior, né? Aquela mentalidade que você tem, a maneira como você encara a vida. Então a programação neurolinguística te ajuda a entender esse seu mundo interior, essa sua mente, as suas emoções, te ajuda a gerenciar isso e reorganizar de um jeito que você consiga conquistar os objetivos que você deseja. Olha só. E para quem, qual que é o público-alvo da PNL? Para quem que é destinada a PNL? Eu poderia até usar assim, uma comparação, uma brincadeira, né? A gente fala assim, você sabe ler e escrever? Então, para todo mundo. Então seria assim, ela seria para todo mundo, mas ela acaba não sendo para todo mundo, porque nem todo mundo está interessado em crescer e se desenvolver. Sim. Tem gente que está muito satisfeito, muito conformado com a vida que tem. Então, para quem está nesse status de conformidade com aquilo que se tem, a PNL não tende a ajudar muito, né? Mas se você é uma pessoa que é interessada em crescimento, em se desenvolver, em se conhecer, em se conectar melhor com quem você é, se conectar melhor até com Deus. Sim. Porque isso te traz entendimento sobre a vida, sobre espiritualidade, e sempre que a gente melhora, a gente se aproxima mais de Deus. Então eu diria até que é uma ferramenta de aproximação, né, entre os seres humanos e o ser humano com Deus também. Olha então, só que assim, se tratando de contextos comuns, né, para quem que a programação neurolinguística é? Para pais e mães que querem educar melhor seus filhos, para pessoas que querem se relacionar melhor com as outras pessoas, seja no relacionamento afetivo, familiar, profissional, para pessoas que querem ter um desempenho profissional acima da média, que buscam aí galgar alguns pilares, alguns degraus a mais na profissão, né? E pessoas que precisam desenvolver as habilidades profissionais de persuasão, comunicação, linguagem, percepção da realidade, né? Essa captura da realidade, entendimento e uma melhora dessa mentalidade para todas essas pessoas aí. Então, profissionais, empresários, profissionais liberais, médicos, psicólogos que querem aplicar isso no consultório, advogados que querem melhorar a sustentação oral, enfim, para todo mundo. Perfeito. Fernando, e como que surgiu a PNL? Olha, ela nasceu lá na década de 50, 60, quando alguns estudiosos observavam o comportamento de alta performance de alguns terapeutas e de alguns profissionais.
E eles notaram que existia uma semelhança entre as pessoas que tinham um bom resultado em alguma área da vida. Sejam os terapeutas ali na terapia para resolver problemas das pessoas, sejam profissionais atletas que atingem um alto resultado, ali, um alto desempenho na prova, seja um grande comunicador que consegue persuadir e comunicar bem para grandes multidões. E aí, observando essas pessoas, eles perceberam que existiam alguns padrões. E eram padrões mentais e de comportamento. E ao estudar essas pessoas, eles desenvolveram técnicas e metodologias para que pessoas comuns que não tinham essas habilidades pudessem desenvolver essas habilidades. Foram no ponto forte deles e tornaram uma metodologia mesmo, né? Olha que legal. Sim, ela nasceu nos Estados Unidos. Quais são os impactos na vida financeira, amorosa, que causam a PNL? Olha, a gente costuma dizer que é um divisor de águas. A gente estava na semana passada gravando os depoimentos de alguns alunos que fizeram a programação neurolinguística há 4, 5 anos atrás, e todos os depoimentos traziam uma grande mudança em algum campo da vida. E que campo da vida que foi mudado? Aquele que a pessoa tinha interesse no momento, né? Que foi mais impactado aquela que ela tinha maior interesse. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando a gente fala do campo financeiro, a gente te ensina a traçar objetivos e a tirar aqueles padrões mentais que te atrapalham de ganhar dinheiro e de crescer profissionalmente, para que você ganhe mais dinheiro, que você saiba como acumular, como multiplicar esse dinheiro. Então a programação neurolinguística, ela traz alguns métodos para que você consiga traçar objetivos concretos e que você consiga abreviar o tempo que demora para você atingir esses objetivos, né? No relacionamento, no campo do relacionamento, a gente te ensina a ter mais decisão, a ter mais postura, a ter mais confiança, a ter mais vontade de ir em direção àquilo que você sonha lá no seu coração. E também a se comunicar melhor, porque a gente sabe que a maioria dos relacionamentos, até por ser psicoterapeuta, como eu conheço muitas relações, pelo fato de ajudar pessoas a lidar com isso todos os dias, a gente percebe que a maioria dos relacionamentos, eles não acabam porque as pessoas são muito diferentes ou porque elas querem coisas diferentes da vida. A maioria dos relacionamentos acabam por falhas na comunicação. Às vezes, um não sabe comunicar para o outro exatamente aquilo que quer, ou às vezes carrega traumas do passado que atrapalham ela a se comunicar. E a gente tira realmente na programação neurolinguística esses traumas e essas dificuldades de comunicação. Fernando, e quais são as técnicas utilizadas para melhorar essa comunicação? Olha, ao longo do curso, que são 120 horas de uma formação, né? Então a gente fica com o nosso aluno ali na sala de aula, com um grupo de pessoas interessadas nesse assunto, por 120 horas, que a gente divide ele em 5 módulos. Então em cada um desses módulos a gente aplica dezenas de técnicas. Em se tratando do relacionamento, que a gente estava falando especificamente, eu poderia dizer algumas, né? Uma delas a gente chama de pressupostos. Um dos pressupostos é que toda atitude tem uma intenção positiva. Sim. E aí o que acontece nas relações? Sabe aquela pessoa que se sente muito culpada diante do outro? Geralmente acontece porque essa pessoa está entendendo a posição do outro e não está entendendo as próprias razões. Então ela se sente culpada diante do outro. E sabe aquela pessoa que se sente vítima diante do outro? É porque ela está entendendo os próprios motivos, as próprias razões e não está entendendo o outro. Cada ação gera uma reação. Exatamente. E aí uma vez que você está nessa posição, você fica numa dualidade entre quem está certo e quem está errado. Se um está certo ou está errado necessariamente quando a gente está pensando dessa maneira. No entanto, o que a gente ensina na programação neurolinguística sobre, por exemplo, a intenção positiva, que é apenas uma das técnicas? A gente ensina que você tem as suas razões, você sabe por que você está agindo dessa maneira. Uma vez que você sabe os seus motivos, você vai poder pensar em saídas para isso. Só que quando você também entende os motivos do outro, o porquê que ele está agindo do jeito que ele está agindo, e quando você entende aonde ele quer chegar com as atitudes dele, você pode encontrar uma solução, uma saída, você consegue pensar numa saída em que você atenda o que os dois querem, em que você atenda os seus motivos e os motivos do outro. Na verdade, é analisar sem egoísmo, né? Analisar sem egoísmo, né? Exatamente. E aí a gente encontra harmonia nesse encontro aqui. A gente consegue o que a gente chama de encaixe suave na relação. Onde eu consigo aquilo que eu quero e também aquilo que você quer. Ambos ficam satisfeitos, ambos ficam felizes, né? E aí a relação segue. É isso. Você vai estar realizando agora, nos próximos dias, um evento de PNL aqui em Cuiabá, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse evento, quando vai ser, quantos dias. Fala pra gente, pra quem tem interesse em conhecer melhor e fazer a PNL. Essa será uma formação de programação neurolinguística, porque a PNL, para que você saiba aplicá-la na sua vida, você precisa aprender realmente a metodologia.
E é uma metodologia, por mais que pareça complexa pela quantidade de assuntos que a gente abordou aqui, ela é extremamente simples, extremamente aplicável para a vida. Tanto é que a gente disse que é para as pessoas que, desde os leigos até pessoas que ocupam cargos importantes numa multinacional, por exemplo, podem tirar proveito da programação neurolinguística. E aí a gente traz uma formação que serão 120 horas de curso, onde a gente divide em 5 módulos. O primeiro módulo será agora já em outubro, e depois a gente ministra um módulo por mês. Então será um final de semana por mês, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, e aí em fevereiro a gente conclui. Então serão 5 módulos de formação. Perfeito. Então, a gente traz aqui uma certificação internacional. A gente segue todos os padrões internacionais aí de ensino de PNL, em termos de ementa, né, que é o programa do curso, carga horária, os trailers, os exercícios, tudo conforme os padrões internacionais. E para quem quer fazer sessão de PNL, fala pra gente seu endereço, onde fica seu consultório. Aí, para falar pra gente, pode chamar tanto no Instagram. No Instagram, não sei se pode colocar aqui na tela pra gente. Vamos colocar sim. Fernando Tessaro Júnior. Vamos colocar. Tessaro JR, né? Tessaro com 2 S. E pode me chamar lá no direct, que ali a gente direciona para a secretária para marcar a sessão. Acho que a forma mais fácil seria essa aqui, para quem está ali assistindo, né? Com certeza. E é um atendimento que pode ir desde uma terapia, né, para resolver questões do passado, aí, até a gente planejar futuro de carreira, relacionamento, né? Então a gente vai para todos os caminhos aí e a gente escolhe aquele que a pessoa tem de importante no momento para tratar. Maravilha, gente, é muito importante, viu? Fernando, obrigada por sua participação aqui com a gente, viu? Espero tê-lo aqui mais vezes. E até a próxima, se Deus quiser. E vocês que tiverem dúvidas, podem nos encaminhar. Vocês que tiverem sugestões de temas também, podem enviar via Instagram, via e-mail aqui do programa, que eu vou estar encaminhando para o Fernando e fazendo um novo convite para ele estar aqui comigo. Muito obrigado a todos e a todas aí que assistiram a gente até aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima. E a nossa primeira entrevistada dessa manhã no Saúde em Dia, a doutora Tainá Duda Depes. Ela que é graduada em odontologia pela PUC, mestrado e doutorado em odontopediatria pela UFMG, residência doutoral na McGill University, coordenadora pedagógica da Faculdade FAIP e professora da Faculdade FAIP. Prazer estar com você nessa manhã. Prazer, Paula. Bem-vinda, Tainá. A Tainá atua como odontopediatra, né? É uma das suas áreas de atuação, além de lecionar, de dar aula, né? Ser professora, estar à frente da Faculdade FAIP. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem recorrente, dúvidas de muitas mamães e papais, que é a importância em manter os cuidados com os dentes de leite. Bem, doutora, com quantos meses começam a surgir os primeiros dentinhos de leite da criança? Paula, obrigada pelo convite, estar aqui, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e falando com vocês aí de casa. Essa é uma pergunta realmente muito recorrente, Sim. Tanto no consultório e até mesmo quando a gente está dando aula na docência. Os alunos também, eles chegam com essa dúvida pra gente. E você sabia, Paula, que a formação do dente começa ainda antes da criança nascer, lá no período embrionário. Então, quando a criança nasce, ela não tem nenhum dentinho na boca, mas eles já estão ali intraósseo. E esse processo fisiológico, quando o dente sai de dentro do osso e aparece na boca da criança, assim eu comunico para você, é por volta dos 6 meses. Mas esse período varia, pode aparecer com 4, pode aparecer com 10. Então a gente tem um atraso que é um atraso saudável, que a gente fala de irrompimento do dente descido. E como eu também trabalho muito com crianças e adolescentes com deficiência, o paciente que tem, por exemplo, síndrome de Down, a irrupção do dente ela é um pouco atrasada, às vezes vai ali por 1 ano e 2 meses, 1 ano. Então o papai e a mamãe que tem a criança com deficiência, para ele se acalmar que esse dentinho vem em boca e às vezes ele vem num período um pouco mais retardado, né? Um pouco mais tarde. Mas a criança normotípica que a gente fala geralmente por volta dos 6 meses. E esses atrasos assim não requerem preocupação por parte dos pais, é normal? Isso, não requerem preocupação. Isso é um atraso fisiológico, isso acontece. Pode ter crianças que aparecem com 4 meses, a gente tem isso também no consultório e a mamãe já chega, o papai já chega um pouco desesperado. Já querendo fazer raio-x, para saber se há algum problema. Exatamente. E no mesmo formato, quando está lá com 8, 9, 10 meses, também já chegam com essa ansiedade. E para ilustrar para você, eu tenho uma grande amiga que a filha dela, Lara, o dentinho dela rompeu com 1 ano e 6 meses e depois todo o processo se deu de forma normal, a sequência de erupção. Então tem esse período, se demorar mais do que 10, 1 ano e 2 meses, a gente sim recomenda ir no odontopediatra para fazer o raio-x
de acompanhamento para ver se a gente tem o germe, né? Que é aquele dentinho ali para fazer a erupção. Sim. E às vezes ele não faz a erupção por uma barreira fisiológica. Então a gente faz um cortezinho na gengiva, muitas vezes, que a gente chama de ulectomia, para esse dente ganhar força e vir a oclusão, vir a boca. Olha aí, doutora, e qual que é a função principal dos dentinhos de leite? A gente precisa muito de falar sobre isso. Porque às vezes a mamãe ou o papai tem um descuido por achar que aquele dente é um dente que vai cair. É um dente que está temporário em boca. Não há muito é um cuidado. dente que não precisa de muito cuidado. Mas é um dente que apresenta as mesmas características do dente permanente. Ou seja, ele tem a polpa, tem o nervo, tem o vaso sanguíneo correndo ali dentro dessa polpa. Então, se a gente tem um processo de cárie que ele se prolongue ali dentro, né, uma lesão de cárie em boca, esse dente vai causar dor, esse dente vai ter sensibilidade. E quando esse dente causa dor, atrapalha a criança no processo de rotina dela, né? Você vê que gera esse incômodo. E mais do que isso, para o dente permanente nascer, ele precisa de uma permissão do dente descido, que é um tamanho ali para ele conseguir ocupar um espaço na arcada dentária. E quando a gente mantém a saúde do dente descido, a gente faz que esse processo da erupção do dente permanente ele seja um processo que ocorra de forma natural, porque eu preservei o espaço. Então eu te digo que o dente descido ele tem essa função de preservar esse espaço. Ele prepara, é uma preparação para receber os dentes permanentes. Para receber. E ele faz o desenvolvimento dessa estrutura óssea também, por isso que é tão importante. E quando a gente tem o processo e tem todos os dentes, são 20 dentes descidos, quando a gente tem todos os 20 ali em boca, a gente consegue mastigar de forma satisfatória, a gente vai triturar melhor os alimentos, então isso impacta na nutrição daquela criança. Se, por exemplo, ela tem um traumatismo que ela vai ter a ausência dos 2 dentes centrais, que a gente chama de incisivo, ela vai ter uma fonação um pouco diferente, porque a língua vai ficar ocupando aquele espaço, então ela fala num chiado, às vezes, então isso vai impactar na fonação, no discurso dessa criança. Então, é super importante a gente preservar o dente descido. Como que a gente preserva o dente descido? É o jeito mais barato que a gente tem. Cuidando, pasta de dente. Escova de Exato. dente. Se a gente não preserva ele assim, a gente acaba tendo que adentrar dentro de um consultório odontológico e o manejo infantil nem sempre é fácil. Às vezes é difícil a gente ter esse Na maioria cuidado das vezes, com a né? criança dentro do consultório, porque a vestimenta é branca, isso às vezes relembra muito o ambiente hospitalar, então tem um impacto negativo. O barulho, o motor, a luz do refletor, então isso é um ambiente que às vezes a criança ela se sente um pouco coagida. Quando a gente está coagido, a gente está desconfortável. Então é importante os papais terem consciência da importância de cuidar dos dentinhos de leite, como cuidam dos dentes permanentes, né, doutora? Porque ele tem uma importância muito grande na formação dos dentinhos que vão vir depois. Exatamente, perfeito. Porque se eu tenho uma infecção nesse dente, Paula, e se essa infecção ela avança, depois da estrutura óssea e ligamentar desse dente descido, a gente tem a construção do germe permanente. Tem uma capinha óssea que preserva esse dente. Essa infecção pode chegar até esse germe do permanente e isso ter consequências nesse germe do dente permanente. E vou só pegar um link e um gancho do que você falou, porque saiu uma pesquisa muito interessante no periódico de alto impacto, né? A gente tem que, como dentistas clínicos e da academia, a gente embasa toda a informação e evidência científica atual, são nas revisões sistemáticas e meta-análises, né? E saiu uma revista no Dental Oral Research, onde eles falam que se o papai e a mamãe não têm cuidado com a própria saúde bucal, ele não vai ter cuidado com a saúde bucal da criança que vem ali, do filho dele. Porque não é um hábito na família. Não é um hábito na família. Então, por isso que é importante a gente falar também para eles que é importante ele criar esse hábito, porque ele criando esse hábito, automaticamente ele vai respingar num hábito saudável do seu filho, da sua filha. Bem, doutora, e com quantos aninhos costumam haver a troca dos dentes de leite pelos permanentes? Geralmente por volta de 6 anos de idade. Começa o dente a ficar, né? Ele ganha aquela reabsorção, o dente fica mole porque a raiz vai reabsorvendo. Então ele não tem mais aquela estrutura que segura ele no osso.
Então, quanto mais a raiz vai reabsorvendo, o dente vai ficando com um pouquinho de mobilidade. E a raiz vai absorvendo exatamente com a chegada do dente permanente. Então, ele guia mesmo o dente permanente, a chegada em boca. Você falou sobre os cuidados, sobre a importância e o quanto isso afeta a qualidade de vida das crianças. Frisa pra gente, doutora, quais são as complicações que a gente pode ter caso não tenha um tratamento adequado, os pais não tenham higienização própria para esses dentes de leite. Quais são as consequências em relação a isso? As consequências são enormes e as consequências são preocupantes quando a mamãe e o papai não têm esse cuidado básico de higiene, que é a escovação, né? No mínimo aí 2 vezes no dia, pasta de dente fluoretada. Enxaguante bucal a criança pode usar, doutora? Pode, mas não tem necessidade. Não, se a gente tem uma pasta de dente com a concentração correta de flúor, que é a concentração recomendada pela Associação Brasileira de Odontopediatria e a Associação Americana de Pediatria, que é de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, a gente pode e deve usar essa pasta. Estou pegando esse gancho da pasta de dente, doutora. Há diferença da pasta infantil para a pasta de uso adulto? A diferença é no sabor, né? Mas sempre que a gente tem que ver é o seguinte, a gente tem que olhar, Paulo, é a concentração. Meu filho pode usar a minha pasta? Pode, não tem problema nenhum com isso. O que a gente tem que se atentar é a quantidade, tá? Isso sim a gente precisa de ter a atenção voltada. Porque uma criança ela deve usar de 0 ali a 3 anos um tamanhozinho da pasta de 1 grãozinho de arroz cru. Depois a gente aumenta para 1 grãozinho de ervilha, de 3 a 6 anos. Então a gente tem que se atentar muito à quantidade na pasta. Quantidade segura. Eu gosto de recomendar sempre para o papai e a mamãe que a pasta de dente é um medicamento. E é um medicamento contra a cárie. Então, se eu tenho segurança de que eu vou controlar a quantidade, eu uso. Mas se eu vou deixar um dia meu filho com alguém, eu não tenho segurança que ele vai controlar a quantidade de pasta, essa pessoa usa pasta sem flúor e deixa com flúor quando eu vou usar. Porque sim, precisamos estar atentos à quantidade de flúor. Sim. Doutora, sabemos que os cuidados com a higiene bucal estão alinhados com as visitas, né, com frequência ao odontopediatra. Com qual idade a mamãe já pode começar a frequentar, levar a criança no consultório odontológico? Se ela tiver alguma necessidade antes, um dentinho neonatal, às vezes feridinhas na boca, ela leva na medida que isso vai aparecendo. Mas o que a gente orienta? Primeiro dentinho que rompeu, fez erupção, leva até o odontopediatra para fazer esse acompanhamento. E é mais um acompanhamento, Paula, para ela começar a se ambientalizar. É isso que eu ia falar, familiarizar com o ambiente, né, odontológico, exatamente. E o acompanhamento. Nós temos preconizados na odontopediatria os 1000 dias da criança. Começa na gestação, 1º e 2º ano de vida. O que é isso? É você criar hábitos saudáveis. Nesse processo de até 2 anos, tem constante formação, né? Tá tudo ali maturando. Sim. Então, a gente também vai maturar o hábito saudável dessa criança. Maravilha, doutora. Gostaria de fazer alguma consideração final em relação a esse tema? Qual recadinho especial que você quer deixar para a mamãe, para as mamães e para os papais nesse momento? Deixa um recadinho especial para as mamães, para os papais, retomando a pergunta que a gente iniciou, que é tenham cuidado com a saúde do dente descido, né? Que é o dente de leite do seu filho e da sua filha, porque ele é primordial e essencial para o desenvolvimento ósseo, para a fonação, para a mastigação da sua criança. E mais do que isso, se você não tem esse cuidado, se ela desenvolve um processo de lesão de cárie, né, que é a consequência da doença cárie, isso pode gerar dor, isso pode gerar dificuldade de se alimentar, isso pode até gerar que depois ela tenha um processo infeccioso, esse dente talvez não vai estar mais ali em boca, precisa de fazer a exodontia, que é tirar esse dentinho, ou fazer um processo endodôntico, que é cuidar do canalzinho. Sim. Isso demanda tempo, isso é oneroso, isso é ruim para a criança muitas vezes. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? Isso, eu ia fechar com isso. A prevenção sempre é o melhor caminho, o caminho mais barato.
e no consultório muitas vezes pode ser caro, então a gente tem que usar aí da escova e da pasta dental, que são as nossas melhores ferramentas. Com certeza. Obrigada por sua participação conosco. Espero ter você aqui mais vezes. Eu que agradeço, né? estou à disposição. Representando a faculdade, FAIP, né? Que sempre tem ótimos profissionais à frente aí, com muita informação. E o nosso programa tem esse objetivo, levar informação com forma de prevenção para quem nos acompanha. Exatamente. Deixa eu só deixar um recadinho final. Sim, pode deixar, fica à vontade. FAIP, ela oferece de forma gratuita o atendimento para as crianças e os adolescentes. Então, se você em casa tem uma criança que está precisando de tratamento odontológico, entre em contato conosco, vai ser um prazer enorme te receber e você pode ter certeza que ali o cuidado é atencioso, a escuta é muito atenta e o atendimento é de qualidade. E assim eu me despeço de vocês com mais um Saúde em Dia, mas já marcando e lembrando o nosso próximo encontro, sábado que vem às 11h30 da manhã, aqui no SBT 5.1. Vocês que não me seguem nas redes sociais ainda, gente, sigam lá no meu Instagram, @paulacaminhaM, ou no Instagram aqui do SBT. Nós anexamos todos os programas aqui do Saúde em Dia nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o canal do YouTube. Então seguem lá, se inscrevam no meu canal e estejam por dentro de todas as informações e assuntos abordados aqui no Saúde em Dia. Olha, até o próximo sábado, hein? Se Deus quiser.